O Japão acreditava que havia destruído o poder americano no Pacífico. Mas o que aconteceu depois de Pearl Harbor foi exatamente o oposto. Em poucos anos, os Estados Unidos transformaram a derrota em uma vitória que mudaria o mundo para sempre. Essa é a história de como os Shinranaiwa venceram o Japão. Após o ataque a Pearl Harbor, os Estados Unidos estavam em choque. Mas o choque durou pouco. Em questão de dias, o país inteiro entrou em estado de guerra total. Fábricas civis se transformaram em fábricas de tanques, aviões e navios. Milhões de homens foram convocados. O que o Japão não havia previsto era o poder industrial americano. Nos meses seguintes a Pearl Harbor, o Japão avançou rapidamente. Filipinas, Indonésia, Malásia, territórios caíram um a um. Parecia que o Japão era invencível. Mas em junho de 1942, apenas 6 meses após Pearl Harbor, tudo mudou. Na Batalha de Midway, os Estados Unidos conseguiram decifrar os códigos japoneses. Eles sabiam exatamente onde e quando o ataque aconteceria. Em poucas horas, 4 porta-aviões japoneses foram destruídos. O Japão perdeu pilotos experientes que jamais conseguiria substituir. Midway foi o começo do fim. A estratégia do salto de ilhas. A partir daí, os Estados Unidos adotaram uma nova estratégia: o salto de ilhas. Em vez de atacar todas as bases japonesas, eles escolheriam alvos estratégicos. Ilha por ilha, o cerco se fechava. Guadalcanal, Iwo Jima, Okinawa. Cada vitória aproximava os bombardeiros americanos do Japão. As batalhas ficaram cada vez mais violentas. Em Iwo Jima, soldados lutaram metro por metro. Em Okinawa, mais de 200 mil pessoas morreram. Ficou claro para os líderes americanos: invadir o Japão custaria milhões de vidas. Diante desse cenário, os Estados Unidos tomaram a decisão mais controversa da guerra. Mas vamos abrir um parênteses aqui para falar disso. Em meados de 1945, a guerra no Pacífico havia se transformado em um pesadelo sem fim. Mesmo cercado e derrotado em várias frentes, o Japão se recusava a se render. Para os líderes americanos, uma invasão direta ao território japonês significaria uma catástrofe. Estimativas apontavam para centenas de milhares, talvez milhões, de mortos entre soldados e civis. Foi nesse cenário que uma arma jamais vista entrou em jogo. Desde 1942, os Estados Unidos trabalhavam em absoluto segredo no Projeto Manhattan. Cientistas de renome mundial, como Robert Oppenheimer, reuniram-se para desenvolver uma arma baseada na fissão nuclear. O objetivo era simples e assustador: liberar uma quantidade de energia jamais produzida pelo ser humano. Em julho de 1945, no deserto do Novo México, o primeiro teste nuclear da história foi realizado. A explosão foi tão intensa que alguns cientistas acreditaram por um breve momento que poderiam incendiar a atmosfera da Terra. Na manhã de 6 de agosto de 1945, o bombardeiro americano Enola Gay sobrevoava a cidade japonesa de Hiroshima. Às 8h15, a bomba conhecida como Little Boy foi lançada. Segundos depois, o céu se iluminou como um segundo sol. A explosão ocorreu a centenas de metros acima do solo, maximizando seu poder destrutivo. Em um instante, grande parte da cidade foi devastada. Dezenas de milhares de pessoas morreram imediatamente. Outras tantas sofreriam nos dias, meses e anos seguintes, vítimas da radiação. O mundo havia entrado na era nuclear. Mesmo após Hiroshima, o Japão ainda hesitava em se render. 3 dias depois, uma segunda bomba foi lançada, desta vez sobre a cidade de Nagasaki. A bomba, chamada Fat Man, era ainda mais poderosa e utilizava um design diferente. Montanhas ao redor da cidade reduziram parcialmente o impacto, mas a destruição foi ainda assim devastadora. Em poucos dias, 2 cidades haviam sido praticamente apagadas do mapa. Diante do poder demonstrado pelas bombas atômicas, o imperador Hirohito tomou uma decisão inédita. Pela primeira vez na história, ele falou diretamente ao povo japonês. Em 15 de agosto de 1945,
O Japão anunciou sua rendição. A Segunda Guerra Mundial havia terminado. Até hoje, o uso das bombas atômicas divide opiniões. Para alguns, elas salvaram milhões de vidas ao evitar uma invasão. Para outros, representaram uma tragédia humanitária sem precedentes. O que é inegável é que o mundo nunca mais seria o mesmo. A partir daquele momento, a humanidade passou a viver sob a sombra da destruição nuclear. A guerra terminou, mas a ameaça criada naquele dia continua viva até hoje.